E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa meio diferente. Vamos pegar um filme do Adam Sandler, uma comédia daquelas, e cavar fundo para descobrir que, por trás das piadas, se esconde uma filosofia de vida surpreendentemente profunda. Parece estranho, né? Mas vale a pena conferir. Pois é. A grande pergunta é essa. E se um filme que parece ser só para dar umas risadas, na verdade, guardasse as chaves para a gente ter uma vida com mais sentido? É uma ideia em tanto, né? Como se essa comédia boba fosse, na verdade, um mapa para a gente entender a nossa própria existência. Então, a nossa tese aqui é que Clique é, na verdade, uma comédia sobre o nada. É isso mesmo. A gente vai ver como o filme funciona como uma espécie de alegoria trágica para o que a filosofia chama de recusa do ser. Que nome, né? Mas basicamente é a escolha de não participar de verdade da própria vida. E a ferramenta para essa recusa, todo mundo lembra bem, é o famoso controle remoto universal. O Michael Newman, o protagonista, que é um arquiteto super sobrecarregado, ele não usa o controle só para pular os comerciais da TV, não. Ele usa para pular os momentos difíceis, os momentos inconvenientes, os momentos chatos da vida dele. Ok, mas para a gente conseguir decifrar de verdade a tragédia do Michael, a gente precisa de uma lente filosófica, digamos assim. E a nossa lente para essa análise vai ser o pensamento de um filósofo francês chamado Louis Lavelle e a sua poderosa filosofia da presença. O conceito central do Lavelle é o que ele chama de presença total. Para ele, a realidade não é só um amontoado de objetos, sabe? É uma comunhão de presenças. E o verdadeiro ser, com letra maiúscula, a vida de verdade, a gente só encontra quando está totalmente imerso no momento presente, no agora. E isso nos leva direto para uma ideia-chave dele, o intervalo. O que é isso? Bom, pense em todo aquele espaço de tempo entre o nosso desejo e a satisfação. Sabe, o trânsito, a discussão com alguém, a espera por alguma coisa. Lavelle diz que a gente não deveria fugir desses intervalos. Pelo contrário, é precisamente neles que a vida acontece de verdade. Tá, mas como a gente vive nesse tal de intervalo? Através do que ele chama de ato de ser. Lavelle diz que ser não é uma coisa passiva, não é algo que simplesmente acontece com a gente. É uma ação. É uma escolha que a gente renova a cada momento de dizer sim para a realidade com tudo que ela traz de bom e de ruim. Isso deixa bem clara a diferença, né? De um lado tem a participação ativa na vida, fazer escolhas conscientes, abraçar o tal do intervalo, estar no agora. Do outro tem a existência passiva, que é viver por hábito, no piloto automático, evitando qualquer dificuldade. E o Michael Newman do filme, bom, ele é o nosso caso de estudo perfeito dessa segunda opção. Então, vamos mergulhar agora na história do Michael, na sua recusa do ser. Vamos ver como, clique a clique, aquele controle universal se transforma numa arma que ele aponta para sua própria existência. Vamos ver alguns exemplos. Numa briga com a esposa, o que ele faz? Pula direto para o abraço, para a reconciliação. Mas com isso, ele perde todo o processo que leva à união de verdade. Ele fica doente e aí? Avança rápido, recusando a realidade do próprio corpo. Nos jantares em família, ele aperta o mudo nos pais, transformando a presença deles em simples ruído de fundo. A cada clique, ele dissolve o intervalo. O resultado disso é uma ironia trágica, que a gente pode resumir assim. Ao dissolver o intervalo, Michael acredita que tornará sua vida mais plena. Na realidade, ele alcança a aniquilação da própria vida. É forte, né? E essa aniquilação toda tem um nome que dá até arrepio no filme: a tragédia do piloto automático. É aqui que a gente vê o preço real, o custo catastrófico de ficar pulando as partes chatas da vida. É que o controle começa a aprender os hábitos dele. E aí ele passa a tomar as decisões por conta própria, pulando automaticamente qualquer situação que o Michael já tenha pulado antes. O corpo dele tá lá, envelhecendo, trabalhando, comendo, mas a sua consciência, o seu eu de verdade, simplesmente não está presente. É a existência passiva levada ao extremo. E o custo em tempo de vida é simplesmente assustador. Essa linha do tempo mostra bem o tamanho do estrago. Ele pula 1 ano para conseguir uma promoção. De repente, 10 anos se passaram e ele acorda divorciado, obeso. Mais 6 anos e ele vira o CEO da empresa, rico, mas completamente sozinho. E no final a conta chega, um diagnóstico de câncer, resultado de um corpo que estava ali presente, mas totalmente negligenciado. Mas, de todas as perdas, a mais dolorosa é a que ele consegue rever num replay. Ele vê o pai dele, pouco antes de morrer, tentando se conectar com o eu do Michael no piloto automático.
E depois de ser dispensado com frieza, o pai dele diz as suas últimas palavras para ele: "Eu te amo, filho." E o Michael, ele não estava lá para ouvir. Essa cena devastadora nos leva para o clímax do filme. É um retorno desesperado ao agora, a última chance do Michael de finalmente realizar um verdadeiro ato de ser. Ali, no seu leito de morte, ele vê o filho prestes a cometer os mesmíssimos erros que ele cometeu, priorizando o trabalho em vez da família. E pela primeira vez em décadas, Michael faz um ato consciente, um ato voluntário. Ele luta contra a dor, contra a fraqueza do corpo, para se levantar. Esse é o seu ato final de presença. Ele desafia o corpo em colapso. Ele suporta a realidade da chuva fria lá fora, que ele sempre evitou. Ele consegue alcançar o filho e, com suas últimas forças, ele entrega sua mensagem. E a mensagem é a família em primeiro lugar. Mas olhando pela nossa lente filosófica, isso é muito mais que um clichê. É uma fórmula para a existência. Significa as presenças em primeiro lugar. Ou seja, escolher a comunhão com as outras pessoas em vez de só acumular coisas. Naquele momento, a morte do Michael se torna o seu maior consentimento ao ser. Ele finalmente diz sim para a realidade completa da vida. Bagunçada, dolorosa, mas também linda. A mesmíssima realidade que ele passou tanto tempo tentando pular. E toda essa análise do filme acaba deixando no ar uma reflexão final. Uma pergunta para a gente pensar. Será que existem partes das nossas vidas que talvez a gente esteja vivendo no piloto automático?